segundo a narrativa de Lucas, capítulo 15. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso número 11. Lucas 15, verso de número 11. Um texto lindo, uma das mais belas passagens das Escrituras, um texto rico, um texto maravilhoso, um texto daqueles que eu sempre digo que mesmo quem não vai à igreja já ouviu falar dessa história, a história do filho pródigo. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e bebamos, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ensine em nome de Jesus. Amém. Hoje é a 40ª mensagem sobre o tema Ministério de Jesus. Nós temos estudado já há 40 semanas sobre o ministério de Jesus de acordo com a ótica de Lucas. Então, a cada domingo nós aprendemos um pouquinho, lemos um pequeno trecho e nos debruçamos sobre ele, aprendendo sobre a graça do ministério de Jesus. Essa mensagem de hoje, irmãos, é sobre essa história, uma história com a qual muitas vezes nós nos identificamos com ela. E é uma história conhecidíssima, uma história bonita, uma história emocionante. Pois bem, essa história bem conhecida, irmãos, ela faz parte de um contexto. E como os irmãos muito bem sabem, todo texto faz parte de um contexto. Para eu entender o texto, eu preciso conhecer o contexto. Então, o contexto dessa história
é o mesmo contexto da mensagem que comentamos na semana passada. A parábola daquele homem que estava contando uma história sobre a ovelha perdida. Então, qual é o contexto? Jesus Cristo está comendo com pecadores. Quem eram os pecadores? Aqueles que os judeus julgavam impuros. Os judeus se julgavam limpos, os judeus se julgavam dignos e os demais indignos. E eles estão vendo Jesus sentar-se, comer, conversar com os pecadores, aqueles que exerciam funções que eles, judeus, não exerciam. Então eles olham para Jesus e condenam Jesus por isso, pelo fato de Jesus estar conversando com os pecadores. Pois bem, em resposta a essa murmuração dos escribas e fariseus, Jesus então conta 3 parábolas, uma seguida à outra, uma após a outra. Ele conta então a parábola da ovelha perdida, emenda imediatamente com a parábola da dracma, valor perdido, e continua com a parábola do filho pródigo. 3 perdas, 3 buscas, 3 achados. A ovelha perdida, ela é buscada pelo bom pastor, e o bom pastor é Cristo. A dracma perdida, lógico, ela é dracma, é um objeto, não sabe que está perdido, mas alguém a busca, ela é encontrada e há uma grande alegria. E agora, filhos perdidos. Mas, reverendo, não é um só que está perdido? Veremos que são os 2. Um fora de casa e um outro perdido dentro de casa. Essas 3 parábolas, irmãos, são respostas de Jesus a uma inquietação dos homens que se julgam justos e julgam os outros injustos. Então Jesus Cristo está dizendo para aqueles homens, aqueles escribas e fariseus que estavam censurando o fato de ele, Jesus, estar conversando com os pecadores, ele está falando sobre o amor daquele que necessita, daquele de Deus, para com aquele que necessita ser buscado. Por isso Jesus estava conversando com pecadores. Por isso que Jesus estava batendo papo com eles, por isso que Jesus estava mantendo aquela conversa de proximidade, porque são pessoas que precisam da graça, e os judeus precisavam dessa compreensão. Então Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma, e hoje a de um filho pródigo. O pródigo aqui no caso, irmãos, é gastador. Então Jesus conta uma parábola, e muitas vezes, irmãos, essa parábola, conforme nós aprendemos pela própria tradição, é a parábola do filho pródigo. Mas analisando bem a parábola, irmãos, o filho pródigo não é o melhor tema para essa parábola. Sabe por quê? Porque o tema dessa parábola é o amor do pai. A ênfase é o amor do pai. O filho que saiu e o filho que ficou são 2 personagens. E o pai é aquele que acolhe a ambos. Mas Jesus diz lá no verso de número 11: certo pai tinha 2 filhos. E a história é bem conhecida. O mais moço pede em vida a sua parte na herança. E isso era gravíssimo, bem o sabemos. Pedir a herança do pai com o pai vivo era equivalente a dizer: pai, eu quero que o senhor morra. Porque herança só existe após a morte dos pais. Não existe herança com os pais vivos. Então isso era uma grande afronta. Pois bem, o pai não discute, nos diz o texto. Ele faz as contas, reparte e dá para o filho a parte que lhe compete. O texto nos diz que o filho não pensou muito, poucos dias depois ele já sai. Ele tem um plano, ele leva a cabo o seu plano. E o seu plano é longe de casa. Ele não quer a influência do pai, ele quer estar longe do olhar do pai. Ele quer mostrar para o pai que ele é capaz. Ele quer mostrar para o pai que ele é independente, que ele é competente, que ele pode. Então, ele sai, ele vai para uma terra distante, só que ele não contava nos planos dele com a reviravolta. E a reviravolta é uma grande fome. E na época da fome, cada um cuida de si. Irmão desconhece irmão, cada um por si. Então, ele perde tudo. Ele já não tem mais recursos, perde todas as coisas,
Então, ele vê uma placa que diz procura-se emprego ou procura-se a vagas. Ele vai lá, nos diz o texto que ele se agrega a um dos homens daquele lugar. Então ele chega e fala, olha, eu quero trabalhar. E o camarada olha para ele e diz, olha, eu tenho um trabalho para você, você vai cuidar de porcos. Mas qual é o meu salário? Vai trabalhar. E ele, achando que vai ter um salário, vai ter dignidade, ele busca o trabalho. Ele trabalha e ele percebe que ele não tem salário, ele não tem ganho, a fome é dura. Ele tenta se alimentar da comida, da ração dos porcos, mas nem isso lhe é dado, porque a ração é para os porcos. Os porcos precisam engordar. E ali ele vê uma realidade dura, de que ali ele não é ninguém. E ele se achava, se julgava tão forte, tão bom, tão capaz, e ali ele cai na real. E a real é, você é ninguém para mim. E aí vem a imagem da casa, vem a imagem do pai. E ele diz, puxa, quantos trabalhadores. Na casa do meu pai tem pão com fartura. Puxa, e eu aqui, filho, estou morrendo de fome? Não, aqui não é o meu lugar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou confessar os meus erros para meu pai. E vou dizer, pai, eu não mereço ser filho, mas deixa eu comer. Me dá uma oportunidade de trabalho, me trata como um dos teus trabalhadores. E aí ele se levanta e vai, e nos diz o texto que o pai o vê de longe. E o pai corre, chora, abraça, beija, e ele confessa os seus erros para o seu pai. O pai fala para os empregados, tragam a melhor roupa, tragam o anel, sandálias, matem o novilho cevado, porque hoje é dia de festa. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a festa começa imediatamente. Enquanto o menino vai tomar banho, um criado já vai cuidar da roupa, o outro já busca o anel, um outro já vai pegar o novilho cevado. A casa está em festa, e a festa começa, e a festa não é pequena, a festa é grande. Todos estão alegres, mas eis que o filho que estava no campo, o irmão mais velho, chega, ouve aquela música e não entende o que se passa. Não é aniversário de ninguém, não era o aniversário dele, não soube da festa, chama um dos criados e pergunta, o que se passa? E aí o criado diz, teu irmão voltou, vamos entrar que a festa está boa. Ele diz, aí eu não entro, essa casa não é minha. Naturalmente o pai toma conhecimento disso, e assim como o pai saiu para receber o filho que estava longe, o pai também sai para receber o filho que estava perto. E o pai então fala, filho, entra. Diz, não, pai, eu sou trabalhador, eu nunca te desrespeitei, eu sou um operário padrão, eu sou o filho do ano. Eu fiz tudo, eu nunca afrontei o Senhor, o Senhor nunca me deu um cabritinho sequer para um final de semana aqui na piscina de casa com os meus amigos da faculdade. O Senhor nunca fez isso. Agora esse teu filho, interessante, não é o meu irmão, é teu filho. Se teu filho gastou tudo com meretrizes, ele está desabafando, ele não sabe com quem ele gastou. Talvez até tivesse sido, mas ele quer afrontar o pai. Se ele nunca atingiu o pai, ali ele está querendo atingir. Olha, a culpa é sua, pai. O Senhor que fez isso. Eu sou o injustiçado aqui da história. E aí o pai fala, ô filho, tudo que é meu é teu, filho. Não precisava pedir. Você faz jus. Agora, essa festa também é necessária, porque teu irmão, ele estava perdido, ele foi achado, ele estava morto e reviveu. Vamos entrar. Irmãos, conforme eu citei aqui, muita gente fala da parábola do filho pródigo, mas aqui o que está em voga é o amor do pai. É isso que Jesus Cristo está contando, respondendo aos escribas e fariseus. Vocês não conhecem o amor de Deus. Vocês precisam conhecer Deus. Vocês precisam conhecer a graça de Deus. Vou contar 3 historinhas para vocês. E ele conta as 3 historinhas, ele conta ovelha perdida, dracma perdida e os filhos perdidos, um longe de casa e o outro dentro de casa. O que nós aprendemos, irmãos, sobre essa parábola são várias lições. Na noite de hoje eu quero ressaltar 3 delas para a nossa reflexão. Conhecendo o amor de Deus, conhecendo a pessoa de Deus. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Deus nos permite levar a termo as nossas
os nossos planos. Deus nos permite levar a termo, executar os nossos planos. Volte o seu olhar para o verso de número 12. O verso de número 12 nos diz: o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. O pai aqui da história, irmãos, é uma alusão a Deus Pai. E Deus permite que nós, no nosso orgulho, nos nossos planos infalíveis, achando que sabemos, achando que somos donos do nosso destino, achando que nós temos a caneta da nossa vida nas mãos, achando que o livro da vida nos pertence, achando que nós podemos fazer da nossa vida o que bem entendermos, que Deus sempre vai dar aval, nós achamos que sabemos de todas as coisas, que somos os crânios, que o pai é velho, que o pai não entende da vida, que o pai é ultrapassado, que os tempos mudaram e o pai precisa aprender com o filho. O pai sabia, o pai permite, o pai permitiu. Irmãos, dentro da vontade de Deus, na teologia nós aprendemos duas lições sobre a vontade de Deus. Existe a vontade permissiva e a vontade decretiva. A vontade permissiva, ela é passageira, Deus permite, e é exatamente isso que o pai está fazendo com esse filho. Em nenhum momento o texto nos revela que Deus, o pai repreende o filho. Em nenhum momento. Deus permite muitas coisas nas nossas vidas, irmãos, para que nós aprendamos o valor dele, pai. Deus nos permite isso para que nós entendamos o valor da casa, que muitas vezes nós desvalorizamos. Irmãos, quando nós perdemos o referencial do que é casa, nós nos afastamos dela. Quando nós perdemos o referencial do que é Deus, nós nos afastamos dele. Quando nós perdemos o referencial do que é pai, de que é irmão, nós nos afastamos dos irmãos. É um filho perdido, mas Deus permite. Os judeus que se julgavam justos, eles não entendiam que Deus permite. Permite o erro. Deus permite que tomemos decisões, irmãos. Observemos muito bem que o texto nos diz que passados não muitos dias, nos diz o verso 13. Sabe o que isso significa dizer, irmãos? Que nós não pensamos direito na vida. Para nós, na nossa cabeça vai dar tudo certo sempre. O pai sabe que não. Mas não há outra maneira daquele menino aprender isso. Não adianta dizer. Muitas vezes ocorre isso dentro da nossa casa. A gente fala para o filho, fala para o pai, fala para o amigo, fala para o irmão, e fala: não faz isso. Não vai dar certo. Não vá por aí. Mas a pessoa está tão cheia de si mesma. Ela está tão ensimesmada. Ela está tão convicta de que o seu plano é perfeito que ela vai. E a gente fala: vai quebrar a cara. Mas deixa. Não há outra maneira. Ela não vai ouvir um conselho. E a gente deixa. Por quê? Porque ele vai aprender de uma outra maneira. É a maneira que ele tem de aprender. Esse menino aprendeu de uma maneira dura, sem o pai abrir a boca. Muitas vezes nós achamos que o nosso plano sempre vai dar certo. E na verdade nós não colocamos os pesos devidos nas balanças adequadamente. Ou então, se a gente sabe que vai dar errado, a gente fala assim: não, na hora a gente vê. Na hora você vai ver. Você vai ver. Não tenha dúvida, você vai ver. Pois bem, o texto prossegue dizendo que ele vai para longe do Pai. Deus permite nos afastarmos dele. Deus permite. Ele está no controle de tudo. Ele permite. A vontade permissiva dele assim o faz. Desperdiçamos os valores que Deus nos dá. Sim, desperdiçamos, muitas vezes. Ocultamos ou mal o investimos e acabamos por perdê-los. Sim, nós nos enganamos porque a vida nos mostra uma realidade dura e cruel.
que ninguém vai nos ensinar a não ser a própria vida, e a vida é uma escola, ou escola. É a vida quem vai nos ensinar, irmãos, para que percebamos a dura realidade de como somos tratados fora de casa. É a vida que vai nos ensinar a dura realidade de como somos tratados fora dos olhos do Pai. Nós achamos que todo mundo vai nos tratar como o Pai nos trata. Não se engane, não vai. Não vai. O olhar do pai para um filho é diferente do olhar de um patrão para um empregado. Sobretudo um desconhecido, um teimoso, alguém cheio de si, alguém orgulhoso. Deus permite. Deus permite. Ele percebe ali a realidade das duras oportunidades, das poucas oportunidades ou das portas fechadas. Ele vai ver isso, sabe onde? Longe do Pai, longe do olhar protetor do Pai, longe do alcance das mãos do Pai. Mas o Pai de tudo sabe. É ali que ele vai perceber que em casa ele tinha tudo. É ali, naquele lugar distante do Pai, quando ele vê a realidade, que ele vai entender que ninguém numa crise vai tirar de si e do seu filho para entregar a um desconhecido. Ele vai perceber isso. Isso vai lhe doer na alma. Mas o Deus Pai permite. Porque aquele menino precisa aprender. É ali que ele vai sentir o vazio. É ali que ele vai sentir nas lembranças o aconchego daquele cobertor, naquela noite fria em que ele nada tem. É ali que ele vai valorizar as roupas limpas que tinha em casa, naquele lugar fétido onde nada disso existe. É ali que ele vai sentir falta de um olhar, de um abraço, de um calor, do vem aqui, filhão, do beijo do pai. E não tem ninguém, porque Deus permite. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que Deus demonstra a sua compaixão pelo filho. Deus demonstra a sua compaixão pelo filho. Volte o seu olhar para o verso 20. Levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Verso 22. O pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Irmãos, Deus demonstra a sua compaixão. Aqueles escribas e fariseus que estavam ali condenando a atitude de Jesus de estar próximo dos pecadores, aqueles homens desconheciam o amor de Deus para com os seus filhos. Por isso que Jesus conta essa história. E aqui Deus é representado nesse pai, num pai que, quando o filho se arrepende, ele recebe. Quando o filho se arrepende, ele acolhe. Quando o filho se arrepende, ele restaura, ele traz de volta ao lar, ele recebe de volta em casa. A cama está lá, as roupas estão lá, o guarda-roupa permanece, os cobertores permanecem, o lugar à mesa permanece, os talheres, os copos, tudo estava igual como no dia em que ele saiu. Sabe por quê? Porque Deus ama e oportuniza em graça o seu filho. Quando o arrependimento ocorre, nós nos lembramos da casa do Pai. O referencial é de aconchego, o referencial é de ninho, eu sei que o meu Pai vai me acolher, eu tenho certeza disso. Eu sei, eu conheço o Pai que eu tenho. Eu tinha uma ideia dele, mas hoje eu estou vendo quem ele é. O meu lugar é em casa. O meu lugar não é aqui. Eu vim para o lugar errado, eu tomei uma decisão errada e eu tenho que assumir o que eu fiz. E eu vou dizer isso ao meu pai, mas o meu lugar é junto do meu pai. O meu lugar é em casa. O meu lugar lá está. Vemos o pai com outro olhar. Antes o pai era chato.
Antes o pai de nada sabia, era ultrapassado. As experiências do pai não servem, o pai é que precisa aprender com ele, menino mimado. Agora não, agora ele diz: puxa vida, meu pai trata até os trabalhadores com justiça. Até quem limpava a minha cama, quem arrumava o meu quarto, era bem tratado. E olha eu aqui, puxa, como meu pai ama. Meu pai ama os empregados que trabalham para ele. E tem que amar mesmo, ele está cuidando do patrimônio do papai. Olha como eu era bem tratado e nada valorizei. Olha que valores eu tinha em casa e desperdicei. Porque eu achava que a alegria estava lá fora. Porque eu achava que o mundo era melhor. Porque eu achava que o meu mundo, nas minhas ideias, o meu mundo era perfeito. E o mundo da casa do meu pai não. Pai, eu passo a te olhar com outro olhar. Nós passamos a ver a casa com outro olhar. Quando ele sai de casa, ele diz: eu não quero mais isso, eu já peguei a minha herança e agora a vida é minha, isso aqui é passado. E ele percebe que o seu passado lá permanece. As casas mais antigas, irmãos, muitas vezes são mal vistas, mas observe uma coisa: as casas mais antigas são casas que permanecem em pé, porque foram bem construídas. São casas tradicionais, casas que resistiram ao tempo, às intempéries, às chuvas, às tempestades. Foram feitos os reparos necessários, mas a casa está lá em pé. Não critique os ancestrais. A Bíblia nos diz: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Não faça isso. Não faça isso. Agora a casa passa a ter uma simbologia diferente. Aqui não é o meu lugar, disse ele. Lá é o meu lugar, agora, diz ele. Ele olha agora para si mesmo com um outro olhar. Ele olha para si mesmo de uma maneira diferente. Antes ele era senhor da razão, dono do saber, sabia de tudo. Tudo estava aqui, o plano era infalível. Ele olha para si e fala: puxa vida, eu sou um pecador, eu precisava cair na real, e fui cair tão longe, mas uma coisa eu sei, eu estou longe de casa, eu preciso voltar. Outra coisa eu sei, eu estou errado e me arrependo. Outra coisa eu sei, eu vou voltar para casa porque eu tenho um pai. Eu não quero um patrão, eu não preciso de um patrão, hoje eu preciso de um pai. Deus demonstra a sua compaixão pelo filho. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Deus conhece que há perdidos dentro e fora de casa. Há perdidos dentro e fora de casa. Volte o seu olhar para os versos 19 e 20. Levantando-se foi para o pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Observe muito bem que o pai tem dois filhos, lá nos diz o primeiro texto, no verso de número 11. Certo pai tinha dois filhos, o mais moço saiu, o mais velho ficou. O pai sabe que há um perdido lá fora, distante. Quando Jesus conta essa história para os escribas e fariseus, que é para quem ele está falando, o público original são os escribas e fariseus, não nos esqueçamos disso. Jesus Cristo está dizendo para os judeus: vocês são os perdidos de casa. Vocês são os perdidos dentro de casa. São vocês. E vocês se julgam justos. Não. Vocês estão perdidos porque vocês estão rejeitando a salvação. Então note que a parábola não é do filho ou sobre o filho, é sobre a grandeza do pai. É sobre o amor do pai, porque o pai sabe que um filho está longe de casa, perdido, e ele sabe que tem um dentro de casa igualmente perdido. Aquele menino, quando chega e fala: pai, o senhor nunca me deu um cabritinho sequer para fazer um churrasco com os meus amigos.
Ele fala: ô filho, você não está entendendo o que é comunhão, o que é meu é teu. Podia pegar. É um filho que está perdido dentro de casa. Agora a grande pergunta é: ele sabia que se julgava perdido? Não, ele não tinha essa convicção. Para ele, o perdido era o filho do pai, não era nem o irmão dele. Esse teu filho, ele é o perdido. Eu não, eu estou aqui, eu sou padrão, eu sou exemplo. O Senhor que está errado. Então Jesus está dizendo aos judeus: vocês estão julgando o pai de vocês, Deus, como errado por amar o outro. Deus não está errado, Ele ama. Ele sabe que há perdidos. Por isso que Jesus Cristo disse: irmãos, tenho ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. É isso. O amor do Senhor Jesus, irmãos, não é para os bons. Observe que Jesus Cristo disse: eu não vim chamar justos ao arrependimento. Não, os sãos, eles não precisam de médico. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Isso é o amor do Pai. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos estender o perdão àquele que necessita, a oportunizá-lo. Nós não queremos oportunizá-lo, nós queremos uma justiça, a nossa justiça. A justiça do filho dentro de casa, totalmente perdido. Um menino que não sabia se enxergar. Tinha espelho, mas não conseguia se ver, perdido. Ele se julgava agora. Olha só a grandeza desse menino. A pior hora do dia foi a hora em que eu voltei para casa, porque eu percebi que esse reino não vai ser só meu. Eu achava que essa riqueza toda era minha agora. Lá vem esse homem de volta. É isso. Eu vou ter que dividir a herança de novo agora. Ele está vivo. Ele está de volta. Eu estou perdendo com a volta desse cara. Eu não quero aqui. É isso. Esse lugar é meu e é meu. O Senhor tem que fazer isso. E é o Senhor que está errado. O Senhor não pode aceitar esse homem aqui de maneira nenhuma. Ele já saiu daqui. Ele diz: ô meu filho, não, filho, não. Você está errado, filho. Esse teu irmão estava perdido, filho. Está perdido. Ele estava morto, filho. Olha, ele está de volta. Voltamos a ser um lar. Esse é o motivo da festa. Por isso que estamos festejando. Venha fazer parte dessa festa. O Senhor, irmãos, Ele conhece que há perdidos fora e há perdidos dentro. O mais velho se considerava justo. O mais velho se considerava merecedor. O mais velho se considerava correto. O mais velho se considerava perfeito. O mais novo não. O mais novo não. O mais novo não é merecedor. No entendimento do mais velho, ele não merece. Ele não fez por merecer. Ele faz aqui um senso de meritocracia. Ele é o juiz. E não é assim? Muitas vezes nós nos tornamos juízes e emitimos parecer de valores sobre as atitudes dos outros. Somos incapazes de nos enxergar a nós mesmos. Jesus Cristo chama assim esse tipo de gente: hipócrita. Hipócrita, você é um falso. Antes de você tirar o cisco do olho do outro, tira a trave, tira a madeireira, tira a floresta amazônica que está dentro do teu olho, camarada. Você não sabe se enxergar, você não consegue se enxergar. É isso. E Jesus está dizendo isso para os judeus. Gente, existem perdidos entre os judeus e há perdidos fora dos judeus. E o Pai os conhece. O mais velho disse: eu sou zeloso. O juízo dele: eu sou bom. Ele é um gastador. Emitiu o juízo de valor sobre o outro. Eu sou padrão. Eu sou modelo. Ele não.
ele não percebeu o arrependimento, ele não viu. É isso, eu escrevi tão rápido aqui que acabei não lendo o que eu escrevi, irmãos. Ele não viu, o mais velho, não conseguiu ver o arrependimento do irmão. Ele não conseguiu perceber na atitude do irmão o arrependimento, que para um homem voltar já é difícil. E dizer eu errei é mais difícil ainda, e se submeter a isso é muito mais difícil. Mais difícil foi o retorno do que a saída. E ele não conseguiu perceber nada disso no irmão, não conseguiu se alegrar com a volta do irmão. Ele preferiu e preferia ver o irmão ainda longe. A pior notícia é a volta do irmão. A pior notícia é de que ele está vivo, porque ele o preferia longe ou morto. Esse é o homem que se considerava justo. Esse é o homem que se considerava merecedor da herança do pai. Era preferível ver o irmão fora do seu olhar, fora do seu campo de ação. Por isso eu citei alguns minutos atrás, filhos perdidos. Um fora declarado e um dentro amoitado. Ambos igualmente perdidos. A quarta e última lição da nossa noite, na reflexão de hoje sobre a parábola do amor do Pai, irmãos, Jesus Cristo está mostrando para os judeus que Deus ama igualmente a todos. Deus ama igualmente a todos. Volte o seu olhar para o verso de número 31. O verso 31 diz: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus, ao contar essa parábola do pai, do amor do pai, ele está dizendo aos judeus e aos demais: Deus demonstra a sua grandeza em amar a todos. Para eles, o judeu não é especial, não é exclusivo. Por isso, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Por isso, eu estou conversando com escribas. Por isso, eu estou conversando com fariseus. Por isso, eu estou indo à sinagoga todos os sábados. Por isso, eu vou a Cafarnaum. Por isso, eu atravesso o mar da Galileia. Por isso, eu curo leprosos. Por isso eu ressuscito cegos, eu ressuscito mortos, eu dou vista aos cegos. Por isso eu curo pessoas que são leprosas, mal vistas pela comunidade e pela lei de vocês. Porque eu sou aqui a representação do amor do Pai para com todos. Deus não é exclusividade de vocês, judeus. Deus ama a todos. O Pai demonstra a grandeza do seu amor para com todos, com os que saem e com os que ficam. O mais velho, ele poderia desfrutar sim da alegria dos rebanhos, ele poderia sim desfrutar de tudo aquilo que havia no bosque, tudo aquilo que havia no lar, todas as coisas que haviam na propriedade. Aquele homem poderia desfrutar, mas nunca o fez, porque ele nunca soube, na verdade, se relacionar com o Pai. Ele não sabia quem era o Pai, ele estava de olho em outras coisas. E ali ele demonstra tudo que há dentro dele. Tudo aquilo que antes estava oculto, tudo aquilo que antes ele conseguiu ocultar dos demais, porque as pessoas são assim, elas se escondem. Mas há um momento em que elas se revelam, há um momento em que as máscaras caem. E esse homem aqui, neste momento, ele mostra quem ele é. Ele não tem amor para com aquele que se arrepende. Ele não quer oportunizar aquele que se arrependeu. Ele não soube desfrutar da comunhão com as coisas do Pai, ele não soube desfrutar da comunhão com o Pai porque não o conhecia, ele não conseguia desfrutar da alegria dos amigos porque não sabia como fazê-lo, e agora ele não consegue se alegrar com o arrependimento do próprio irmão. Não há empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Para ele, não há mais perdão. A casa não deveria se abrir para ele. Ele não sabia desfrutar da presença do Pai. Aquele homem não perdeu a oportunidade de estar junto ao Pai. Ele não soube foi desfrutar dessa presença do Pai.
Ele não soube desfrutar da comunhão com o Pai, das coisas do Pai. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, Jesus Cristo está dizendo aos judeus e a cada um de nós hoje que nós precisamos conhecer Deus Pai. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos uma caricatura de Deus. Nós fazemos uma imagem de Deus e nós passamos a acreditar na imagem que nós produzimos, não no Deus das Escrituras. E aí nós preferimos a nossa caricatura. E quando vemos esse Deus, nós, olhando para nós mesmos, nós pensamos, puxa, eu tenho uma caricatura na verdade. Caricatura de Deus, irmãos, qualquer um pode fazer. Sabe quem fez uma caricatura de Deus? Jó. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mas na cabeça dele, Deus era uma coisa. E começou muito bem a sua prova e a sua luta. Quando chegaram as notícias da morte dos filhos, da morte dos rebanhos, do roubo dos rebanhos, das doenças e tudo, ele falou, mulher, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele continua a adorar quando a sua esposa se levanta e fala assim, você é louco? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, esse teu Deus não existe. E ele fala, mulher, nós recebemos de Deus o bem, não iríamos receber também o mal? O que é isso? Observe muito bem que ele vai tendo uma percepção boa de Deus, mas no final da história, Jó 2, 42, 5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa expressão, ele está dizendo, meu Deus, eu achava que te conhecia, mas na verdade eu acreditava era numa caricatura, eu fiz uma caricatura tua, e acreditava nela, agora eu estou vendo que tu és um Deus soberano. Irmãos, algum tempo atrás nós fizemos uma série de estudos sobre quem é Jesus, os irmãos devem se recordar, foram 39 mensagens. Alguém poderia pensar, ou alguém deve ter pensado, mas por que falar sobre Jesus? Nós já conhecemos Jesus. Será? Será? Será que de fato conhecemos o Evangelho de Jesus? Ou nós queremos pegar do Evangelho apenas o que nos agrada? Os judeus pensavam assim sobre Deus. Jesus, você não tem nada aqui com eles, hein? Eu estou te repreendendo, você não tem que comer com pecadores. Jesus conta 3 histórias falando, vocês estão errados, vocês não conhecem o meu Pai, vocês não conhecem a Deus. Se conhecem, estão sendo desobedientes. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado na nossa existência sobre quem de fato é Deus. Quando nós estamos aqui hoje na 40ª mensagem falando sobre o ministério de Jesus, é para conhecer o que Ele fez. Não é para chover no molhado, é para conhecer as Escrituras. Sabe por quê? Porque nós temos uma teimosia muito grande dentro de nós, de acharmos que a realidade é nossa, que a verdade é nossa. E por mais que conheçamos a graça do Senhor, em determinados momentos nós não a queremos para o outro, queremos para nós. Mas nós não estendemos para o outro. Será que a misericórdia só serve para nós, para o outro é juízo? Que evangelho é este? Onde ele foi escrito? Quem o prega? Quem nele crê? Jesus está dizendo aos judeus, o meu Pai oportuniza erros. Ele permite. Jesus Cristo está dizendo assim para os judeus, Deus permite até essa teimosia terrível de vocês. Ele permite. Olha como Ele é misericordioso, olha como Ele é bondoso. Olha como Ele está lhe oportunizando pelo dia que você está vivo, mais um dia de arrependimento. E você continua tendo mais um dia de teimosia. Olha como Deus é bom, mas Ele diz, quando você se arrepender, quando você conhecer o que é a casa do Pai,
quando você conhecer esse Pai maravilhoso, arrependa-se e volte. Ele vai lhe receber, Ele vai lhe perdoar, Ele vai lhe oportunizar novamente, Ele vai lhe acolher. Você vai voltar a ter comunhão com Ele e com os demais irmãos. Mas você precisa conhecer o Pai. Você precisa valorizar a casa. Precisa valorizar o Pai. Que a graça do Senhor, irmãos, que a ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus nos leve a essa compreensão. Nos leve a esse entendimento de que a parábola não é sobre o filho, mas é sobre o pai. Um pai que não é permissivo. Deus não é permissivo, mas Ele nos permite, porque Ele tem lições a nos ensinar. É um Deus maravilhoso que demonstra sua compaixão para com o filho arrependido. É um Deus maravilhoso que conhece todos os perdidos, os que estão fora e os que estão dentro. E é um Deus que os ama a todos. Que esse Deus maravilhoso nos traga sempre na sua companhia. Amém.